Muito bem. Então, segundo Steve Jobs, estamos gravando segundo Steve Jobs. Primeiro sistema solar e sistema solar número 1, um teste disso que promete e virá a ser um podcast cada vez mais bem equipado, né? Cada vez mais bem preparado. Mas por enquanto a gente vai fazendo umas gambiarras aqui e fazendo acontecer. Algumas pautas separadas, assim, a gente vai aparecer por aqui nesses canais todos aí, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, tudo a partir do @Felipe Solari e a partir daí todos esses conteúdos, beleza? Então, eu não tô sozinho hoje aqui. O podcast, eles são programas de entrevistas, mas também são programas de acolhimento, né? São programas no fim das contas, são mesas de debate, muitas vezes, assim, né? Onde recebem-se várias pessoas e muitas vezes as pessoas repetidas, porque são as pessoas que fazem parte do rolê do cara ali, né? Das mesas de bar, dos bate-papos. Então hoje eu tô aqui com um cara que divide muitas mesas de bate-papo comigo, muitas mesmo, e ninguém melhor para ter paciência e aguentar aí essa estreia do podcast aqui, com todo esse entendimento da tecnologia. Pedro Urize, como vai, Pedro Urize? Tudo bem? Olá, tudo bem? Nesse dia nublado aqui em São Paulo, e eu acho que você usou uma palavra muito apropriada, acolhimento. Acolhimento. Em tempos tão difíceis, acho que o acolhimento se faz instrumental no nosso cotidiano. É isso aí. Pedro Urize, que é cineasta, é ator também. Já dividimos cenas nas frentes e atrás das câmeras também. Mas acima de tudo, o Pedro é um pensador dos tempos modernos aí. A gente chama ele de poetinha, porque é um cara que tem sempre aí boas visões da atualidade, né? E esse programa, ele é os podcasts em geral são sobre atualidades, assim, mas também alguns temas mais abrangentes, né? Então, esse começo, inclusive, de podcast, ele não tá sendo gravado ao vivo, eu pretendo postar ele agora nessa próxima semana, mas vai que eu não posto, a gente vai falar aqui de assuntos que são tão abrangentes que tudo bem se eu postar daqui 2 semanas, saca? Assim, a gente vai falar de literatura mesmo, de 2019... Então a minha obrigação é que até o final de 2018 eu preciso postar. E aí, Pedro, o que você tá achando aí Você ouve podcast? O que você acha de podcasts? Eu ouço muito pouco podcasts, mas já fui fisgado em um determinado momento da minha vida. Eu via muito podcast quando eu morava nos Estados Unidos. Então, podcast é algo muito presente na cultura americana, que tem uma cultura radiofônica muito presente. Não obstante, no Brasil também, mas a cultura radiofônica ela acabou sendo transferida para a telenovela, né? Mas a gente tem uma cultura do rádio muito forte, eu acho que só tem aumentado o público. Eu fui um estudante de rádio e TV, né? E uma das partes legais desse curso, que não são todas, mas era a parte da história do rádio, porque o rádio brasileiro é muito legal, começou ali, o começo a TV Tupi, no começo, as primeiras novelas, as primeiras telenovelas, elas eram ao vivo, então elas eram quase que radionovelas, né? Onde começou a Hebe, onde começou o Lima Duarte, toda essa turma começou a fazer, imagina novela ao vivo, mano, é quase que um Sai de Baixo chegou a fazer algo parecido. É o sitcom, ali. Né? Isso. Você é dentro de um palco italiano, você tem o público ali presente, você tem um processo que eu acho muito rico no rádio, é a sonoplastia. Perfeito. Né? E depois eu acho que o cinema acabou bebendo muito isso, porque na época quando começou o rádio, principalmente aqui no Brasil, década de 20, 30, né? Depois você teve até o grande prêmio Roquete Pinto, depois você veio ter uma família, os Cazés, né? Que veio, na verdade, se eu não me engano, foi o avô, o pai da Regina Casé. Ele era um grande do rádio. Ele que foi o responsável por atrelar o mercado ao rádio, fazendo os jingles. É mesmo? Então ele conseguiu criar uma autorregulação de mercado pro rádio.
Como eu vou bancar meu programa, seja uma novela, um noticiário? As marcas podem criar um jingle. E o Cazé, que é produtor de cinema hoje em dia, tem a ver com esse rolê eu também? não sei, porque eu acho que o Cazé, ele não é da família, né? Ele casou, quer dizer, é da família. Ele é casado com a Regina Casé. O Cazé que faz os filmes do... É mesmo, eu acho que ele foi casado, alguma coisa assim. Posso estar falando a maior besteira do mundo. Como é que é tudo na íntegra? Isso, a gente tá numa onda de fake news. É, justo. Então Isso pode ser uma fake news, então. São suposições, né? Fica ligado, eu não tô sendo imperativo aqui na minha informação. Esse podcast pode ser uma fake news, na verdade, né? Cuida. Falando em fake news, cara, você tava falando... Eu tô fazendo até essa associação agora. Eu ia falar do Orson Welles, né? Que foi assim, um cara que fez bagunça usando o rádio, né? Porque ele fez lá a Guerra dos Mundos, assustou todo mundo, usou o rádio de uma maneira subversiva. Agora, analisando os fatos friamente, Orson Welles foi o precursor, então, das fake news. Porque o que ele fez ali era pura fake news, né, cara? Eu acho que a fake news... Eu vou ser mais polêmico aqui, hein? Vamos polemizar. Polemizar. É polemizar? Polemizar. Vamos polemizar. Eu acho que a fake news, na verdade, ela começa com o Velho Testamento da Bíblia. Já é a primeira fake news ali. Porque eu acho que a ficção, ela mora num território de fake news. Por isso que é ficção, né? Eu acho que o problema da fake news é quando a gente não respeita o espaço dela de pura ficção e acaba contaminando o mundo real, né? Então, se você pega, por exemplo, o Velho Testamento, no caso, você tem uma série de relatos e de histórias que você não tem uma comprovação histórica, mas as pessoas tomam aquilo como uma grande verdade. Então, o teatro também, eu tô aqui com um livro do David Mamet, que eu acho um dos livros mais fabulosos. Ele é um livro muito curto, muito sucinto, mas ao mesmo tempo ele está para além das suas páginas, né? Eu acho um livro incrível. Então o teatro ele tem um pouco dessa força também, mas dentro do espaço da ficção. O problema da fake news hoje em dia é que ela acaba contaminando em menos de 24 horas. Ela tem um poder de contaminação tão rápido por causa da simultaneidade da maneira que a gente se comunica, sem precedentes. Ela é um vírus, então. É um vírus. Ela é um vírus que se espalha rapidamente, que te mata em 24 horas. Por quê? Porque você acaba misturando os canais da ficção com o real. Sim, isso, né? exatamente. Então são misturas de dois canais muito importantes que eles devem... Mas isso não é um problema, desde que ela seja usada pro lado bom da coisa, né? Ou seja, tudo bem você misturar... Quando você joga um videogame, você também tá misturando realidade com ficção. Mas você sabe que é um videogame. Isso, de uma maneira voltado para a diversão. Para o entretenimento. Isso, e a fake news ela é voltada para você Para manipulação de massa. Para jogo de poder. Para poluir a cabeça das pessoas com mensagens errôneas e inverdades sobre as outras pessoas. Então, eu acho que esse é o grande problema. E acima de tudo, dentro de uma sociedade que não tem produção de visão crítica. O que eu acho que se faz instrumental à volta da mídia impressa, de certa forma. Mas não tem já a mídia impressa? Mas ela não é mais uma mídia de massa. Ela é muito segmentada. A gente está vendo um anúncio do velório da mídia impressa, né, dos jornais, das revistas. E lá atrás, muita gente via até com bons olhos, não, porque daí a gente vai deixar mais plural a informação e o acesso a essa informação. Em certo ponto, sim. Mas, por um outro lado, você perde uma fonte confiável, você perde um tempo de maturação para realizar e lançar uma matéria. Se saiu uma nota na Folha e você pega lá o caderno do dia de política, tá lá, é físico. Quer dizer, teve uma edição por trás, jornalistas, e uma produção tangível, manual, que está impressa. É difícil de você modificar depois de feita e realizada. Você acha que a gente precisa de tanta informação? Porque assim, o mundo ele aconteceu até o momento que a gente começou a ter esse tanto de informação, todo mundo começou a ter aí essa avalanche de informações que veio depois
da internet, exatamente por isso, porque você não tinha mais aquela seleção de 30 notícias do seu dia, né? Porque você acordava, elegiam lá as 30 notícias que você ia ler naquele dia, você sentava no seu sofá, tomava um café, lia 30 notícias e ia pro seu dia. E nada mudava durante o seu dia. Aquelas 30 notícias que você tinha lido lá no começo do dia eram aquelas notícias, nada mudava, não tinha fake news, não tinha essa encheção de saco, tinha resenha do dia a dia, mas... E o mundo aconteceu até 20 anos atrás, 15 anos atrás. Beleza, agora as coisas mudaram. Tem um excesso de informações e aí começaram a vir as fake news. Precisa desse monte de informação. Até que ponto você acha que a gente precisa saber de tudo? Eu acho que não é uma questão, um ponto que a gente precisa saber de tudo. A gente precisa desconfiar de tudo. Porque informação a gente sempre vai ter. Informação, ela é importante. Uhum. E eu acho que é intrínseco no ser humano essa necessidade de se comunicar. Né? Não obstante, acho que é o animal mais distinto dos outros animais, para além dos mamíferos e vertebrados, é a possibilidade de produção de cultura a partir de uma língua, de línguas e de você estabelecer uma comunicação. O que eu acho que a gente está vivendo agora, a gente está confundindo quantidade de informação e a maneira que a gente absorve essa informação. Estamos absorvendo informação, estamos decodificando informação, interpretando ou tendo uma visão crítica sobre o que a gente está recebendo? Ou nada dos três, Ou né? nada dos três, né? Difícil. Eu vou fazer um enquanto o Pedro pensa, aqui no nosso podcast não tem intervalo, mas tem uma coisa que vocês vão entender, que é muito importante. Tem uma pausa, porque a gente precisa testar se tudo tá dando certo. Porque, mano, deixa eu explicar. A complexidade de fazer um podcast, espero que isso aqui esteja gravando de verdade, mas a complexidade para fazer um podcast ela é grande. É legal falar, porque eu tô observando aqui, e eu não esperava que fosse tão complexo. Mas para pensar, né? Então, mas quando você estendeu o convite, você falou da tua ideia, eu falei, mas pra você ver como somos sempre eternos ignorantes. Sim, claro. A gente sempre acha que vai lá é fácil, né? Porque a gente acompanha a gente só vê a ponta do iceberg. Aí eu falei, ele vai conectar lá 2 fios, põe e já é bal. Cara, não é assim. Não é, porque tem vários processos de engarrafamento, digamos assim, do som. Eu teria ficado nervoso. A gente tá engarrafando o som, sabe? Como a Coca-Cola faz com refrigerante, a gente faz com atenção, Coca-Cola. Mas é o primeiro podcast que eu participo e eu tô gostando muito. É gostoso. Muito. Mas, como eu tô fazendo via GarageBand, e a GarageBand, pra nós que somos do audiovisual, porém acabamos descobrindo que somos muito mais do visual do que do áudio, né? Porque sempre tem por ali o operador de áudio, porque você sempre chama o cara, porque você não sabe fazer. A gente tá aprendendo aqui, eu tô aprendendo a usar o GarageBand, porque o nosso negócio é Final Cut, Premiere, né? Avid, da época do Felipe. Avid, a Moviola, na época do meu pai. Montei no Avid, cheguei a montar no Avid. Felipe montou no Avid. Não era o montador, mas eu era assistente de montadores no Avid na Mixer. Explica quando o que eu é trabalhava Avid, na Mixer. que é um... Avid era um... Imagina que o Final Cut fosse um grande aparelho mesmo, uma grande máquina, né? Você não comprava o software, né? O programa, você comprava a máquina, hardware. né? E tinha um Smoke, eu acho. Flame. Flame. Flame, Enfim, isso. Que louco, eu não sabia que você trabalhou então com a Avid, o famoso Avid. Eu era assistente de um cara que editava na Mixer, né? Mas era o final, ali já era tipo assim, 4 ilhas com Final Cut e 2 ilhas com Avid, sabe? Isso foi que mas 2000 ainda peguei... 2000? Isso aí 2000 e... Olha, é louco fazer essa matemática, mas isso aí, cara, era 2005. Tá, você entrou na MTV em 2005. E logo depois disso eu entrei no Então era 2004, 2005. Cara, eu te conheci só 3 anos depois. 2009, né? 2009 foi um ano marcante. Não, 2007. 2007? 2007. Nossa, meu Deus do céu. E a gente nunca tinha gravado um podcast até aqui, né? Então vamos lá, preguinho já volta. Tudo bem, estamos de volta. Estamos de volta. Acho que tá dando certo. O som não tava lá aquelas maravilhas logo no começo. Está audível. Principalmente do Pedro, mas estava audível. Tá melhor o meu agora? Tá melhor. Vou ficar mais pertinho. Quanto mais pertinho você falar, vai ficar melhor. Vou ficar mais pertinho. Bom, onde estávamos já também nem sei.
Já não me lembro. Ah, não, a gente tava falando sobre a dificuldade de fazer um podcast, né? Isso, Sobre essa exatamente, a complexidade técnica. complexidade técnica, exatamente. Falando em complexidade técnica, o que você achou do nosso ministro astronauta? O que você acha do nosso ministro astronauta? Eu não tenho muita propriedade para falar nisso mesmo, mas eu não vejo com olhos pecaminosos essa escolha. Eu acho que é uma escolha muito mais simbólica. Acho que é uma escolha muito mais simbólica e marqueteira. Né? Atender uma vontade do povo, ou pelo menos por parte dos eleitores do presidente. Um cara que todo mundo conhece, pá, que é astronauta e pá. Que astronauta, que obviamente faz parte de um recorte histórico na exploração espacial do mundo. Né? Ele fez uma coisa que a gente não fez, né? Isso é uma certeza. Ele fez uma coisa que nenhum outro brasileiro fez. Pois é, ele tem essa peculiaridade. Mas agora acho que às vezes as pessoas confundem um pouco, acho que isso é importante de destacar, o ofício que ela exerce com a Fala um pouco mais baixo por causa do eco, essa é a minha preocupação, é o eco. Com a competência política... Traz esse microfone mais para perto mais de você. Perto. Isso. Eu tô achando que eu tô no espaço, apesar de estarmos numa nave, sistemas solares, tem uma questão gravitacional aqui. Mas eu acho que os cargos, principalmente para os ministros, claro, tem espaço ali para astronautas, intelectuais. Discordo de colocar militares nos ministérios, mas isso é uma opinião muito subjetiva. Mas no caso do Pontes, né, que é o astronauta, agora futuro ministro, eu acho que ele não vai ter cunho político para conseguir domar um ministério que tem pastas emergenciais para o maior país da América Latina e que deveria ter um grande destaque na exploração espacial, acima de tudo porque o Brasil precisa e tem uma necessidade real de aprimorar o seu efetivo dentro de uma estrutura espacial com os satélites, né? Porque a gente é um país continental, de um território quase infinito, por assim dizer, que se perde ao mar e se perde dentro das suas matas e das suas fronteiras aí com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Uhum. Então, a questão espacial ela é primordial, sim, na questão não somente de soberania nacional, na questão territorial, mas também de aprimorar os meios de comunicação e de observar melhor questões que são urgentes no Brasil, que é o caso do meio ambiente. Né? Hoje, os satélites eles cumprem uma função primordial na fiscalização e no monitoramento do território brasileiro. E falando em importância, né, coisas importantes para o Brasil, você acha que ele, como um astronauta, já viu extraterrestres? Estou trazendo a pauta aqui, assuntos importantes, de suma importância para o Brasil. Extraterrestres. Olha, se viu ou não viu... Eu uma vez ouvi o Jô Soares falar uma coisa que me tocou muito. Ele falou, cara, eu sou muito cético, mas se eu acordar um dia e a minha caneca disser bom dia, Jô, eu dou bom dia, caneca. Perfeito. Então, falou. Se ele viu ou não viu, ele precisa provar. Né? No, yo no creo en las brujas, pero que las hay, né? E você acredita em ETs? Eu nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Tem um negócio pra te contar, Pedro. Eu sou um ET. É isso? Eu não vi porque eu sou um. Isso, exatamente. Aliás, em Trancoso, uma vez eu vi uma nave espacial. Viu qual? Aonde? Você não lembra? Talvez você e GG que fazia o som direto. Sim, viu uma nave espacial. É verdade. E era a Lua. E eu botei tanta fé. E eu botei tanto, você lembra? Você vê como o lugar às vezes faz essa loucura, né? Porque uma vez que você tá em lugares como Trancoso, essas chapadas todas, Chapada dos Veadeiros, Fernando de Noronha, ou até mesmo aquela cidade que é dos Chupchura. São Tomé das Letras, São Tomé das Letras. Shangri-La. Se algo estranho acontece, você estando nesses lugares, você acredita, porque pode ser que realmente... Então, estando em Trancoso, você vê algo que parece uma nave espacial...
Bicho, pode ser. O espaço é promissor para isso, né? E se eles escolhessem um lugar pra chegar, eles iam chegar onde? Iam chegar em Trancoso, como chegaram os portugueses. Isso, como as caravelas eram grandes naves espaciais. Falaram, ora, pois, onde chegaremos? Chegaremos num lugar bonito, distante. um lugar E pronto. quente e acolhedor. Sim. Acolhedore. Olha, Que é isso? falho. Tocou, olha, Tocou. atende. É o jingle. Atende. Vê quem é. Não, isso aqui foi uma mensagem. Olha, mensagem. Foi uma mensagem. Aliás, eu peço desculpas, porque deveria estar no silencioso. Eu coloquei com o volume, porque eu estava mostrando um vídeo pro Felipe. E esqueci de deixar no silencioso. Então, seguindo. Bom, mas seguindo você aqui. perguntou se ele viu essa... Mas ele deu essa declaração, né? Tá vendo? Ó, se encaixa melhor aí, porque a gente tá tentando videosar. Estamos videosando com uísque, café. Tudo aqui. Né? Café, uísque. Entre as coisas, né, pra criar o podcast e tal, né, então chama Sistema Solar, né, e aí tem o seu a bio, né, a bio, né, e aí eu me peguei essa semana pensando na bio. O que é a bio, né, tem que ser um pitching rápido, né, do que seria esse programa. Enfim, o programa é algo que vai falar de curiosidades, tentando ainda entender tudo isso que é o podcast e tal, mas enfim, são processos criativos, né? É tudo que cabe no mundo. Com certeza, tudo que cabe no universo, porque é um sistema, né? Um sistema de assuntos, é um sistema de temas, né? Gosto. Imagina que cada planeta do sistema solar é um assunto. É um então, tema, é uma pauta. Isso, exatamente. É um tempo. Isso, então a gente está flutuando entre essas esferas aí, esses assuntos. Mas tudo isso é processo criativo, né? E aí é onde eu queria chegar, assim, Pedro é diretor, cria também seus projetos independentes e queria que você compartilhasse um pouco com a gente, Pedro, como é que são os seus processos, assim? Como é que é um processo de criação de filme? Como é que você faz os seus processos? Tem alguma característica, assim, particular? Eu tenho que ser obcecado pelo tema. Acho que parte de uma obsessão. Aliás, agora eu estou vivendo um tempo com poucas obsessões. E isso está sendo muito difícil. Está provocando até uma certa crise existencial. Porque você me conhece, eu sempre criei muito, eu sempre produzi muito, realizei bastante coisa. Mas tudo por ser uma obsessão, uma vontade intrínseca em mim realizar. Mas eu acho que sempre parte de uma obsessão. E acho que um segundo processo é o quê? Por que essa história deve ser contada? Qual que é a real necessidade de eu contar isso? Por que ela deve ser documentada, ficcionada? É o que eu me pergunto. Né? Então, acho que essa é a matéria-prima. Você tem que querer ver, você tem que se interessar pelo assunto. Eu preciso ser um público também. Se coloca no lugar do público. Mas acima de tudo, acho que eu tento entender isso como um instrumento necessário para as pessoas, para o mundo ao redor, de certa forma, né? Então é algo que fica entalado na minha garganta, que eu acho que é um pouco o caso do Distopia, que o Distopia, no caso, partiu de uma cena que eu assisti na CNN, que foi em 2015. Para quem não estava acompanhando, em 2015 estava rolando uma onda de refugiados sírios, em sua grande maioria, que estavam entrando pela Europa a partir da Macedônia, né? Quem não conhece a Macedônia fica no sul dos Balcãs, né? Os Balcãs você tem ali bem no sulzinho, o comecinho é a Grécia, mais para baixo a Turquia. Da Grécia a gente vem com a Macedônia, Montenegro, Kosovo, Bósnia, até chegar na Hungria. A Macedônia é muito conhecida, quem conhece os relatos de Alexandre o Grande. Né? Passou por ali, aliás, a Macedônia, os Balcãs é um lugar maravilhoso, que tem um vinho, tem uma uva chamada Plavka, é um vinho maravilhoso daquela região. E eu vi essa cena em 2015 de imigrantes, refugiados, atravessar a fronteira da Hungria, né? Já tinham passado ali pela Macedônia, Montenegro, Bósnia. E uma vídeo repórter
tinha um senhor, já com seus 60 ou 70 anos, com uma criança no colo, tentando atravessar a fronteira, correndo dos policiais, e uma vídeo-repórter foi e colocou o pé para ele tropeçar com uma criança. Baixo astral, Aquilo me chocou de tal forma que me trouxe uma repugnância. E como disse o Eli Carneiro, grande ativista do movimento negro feminista, ela fala assim: eu virei ativista porque eu precisava organizar as minhas inquietações. E naquele momento eu precisava organizar a minha inquietação em relação a isso. Quando isso acontece, na CNN, né, a gente sabe, uma mídia internacional muito conhecida, e a pessoa era uma mulher, uma vídeo-repórter, sabe? Uma pessoa que deveria ter neutralidade. E ela comete esse crime, sabe, mesmo sabendo que estava sendo filmada, acima de tudo, eu falo, aqui nasce o mundo distópico. Aqui morrem as utopias. As utopias morreram hoje, para mim. Então eu decidi fazer um filme. Para isso eu fui para a Hungria. Eu fui para a Hungria em março de 2016, para visitar essa fronteira, para entender melhor o que estava acontecendo. Eu estendi convite para alguns amigos atores, o Felipe foi um deles, que está no filme. E a distopia é a contrapartida da utopia. É o contrário da utopia, é o avesso da utopia, né? Então, e eu acho que a gente está vivendo um mundo distópico. Eu acho que a distopia nunca esteve tão em pauta, né? Obviamente, eu acho que a distopia ela foi pauta um pouco ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve a cortina de ferro e teve a crise dos mísseis, né? No comecinho ali dos anos 60, e a distopia estava em alta. Acho que Blade Runner, mais tarde, começo dos anos 80, também acho que faz um registro quase fidedigno do que seria um mundo distópico, assim como George Orwell também escreve 1984, também traçando esse mundo distópico. E o Distopia ele vem como um curta-metragem dentro de uma linguagem experimental, que a proposta do filme nunca foi um produto final, mas sim uma provocação, um meio de campo para trazer o público e discutir o que é distopia. Estamos vendo uma distopia? Porque eu não sei também o que é distopia, eu não quero provar nada com o filme. O filme é só um meio do caminho para a gente trocar ideia. E você que escreveu esse roteiro? O roteiro é do Maurício Paroni de Castro. O roteiro não é meu, a gente fez o argumento junto, a partir dessa ideia, e acho que ele conseguiu organizar um pouco melhor, de uma forma cinematográfica, do que eu desejava, né, ali no caso. E para chegar nesse argumento, você ficava... Onde é que você faz suas anotações? Onde estão as anotações de Pedro? Estão caderninhos. Eu sou bem metódico. Eu tenho já 10 cadernos desde 2008. Eu tenho um Moleskine, que é minha agenda e é meu caderninho também, dos pensamentos, das referências, dos poemas. Não é na tecnologia, então, é no papel. É no papel. Eu sempre fui do papel. Uhum. Eu escrevo muito no computador. Texto, eu escrevo muito texto. Não colocaria nem textos, mas são manuscritos, né? Não viraram romances, nem contos. Mas são manuscritos. 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 Os manos. Os manos, que são cristos. Isso. Né? Os manuscritos. Manuscritos. Perdão. São tantos manos e cristos que nos perdemos nessa língua portuguesa, dentro do léxico da língua. Isso. Mas funciona um pouco assim. Mas o meu processo criativo não é uma metodologia. Eu me perco muitas vezes, como estou perdido agora nesse momento. É distópico o seu processo. É quase distópico, eu diria. Então eu não tenho uma metodologia. Eu venho meio que me vem na cabeça, assim. E falando em o que te vem na cabeça, o que te vem na cabeça quando a gente fala aí do Brasil em 2019, assim? O que o Pedro, que é um cara, assim, um ativista político, né? Se é que a gente pode dizer assim. Como é que você vê aí o Brasil em termos mais gerais, assim? Falando em termos mais gerais mesmo. Para falar do Brasil do futuro, eu vou falar um pouco do Brasil do agora. Na poesia, Pedro, na poesia. Eu acho que a poesia morreu. Acho que esse que é o problema. E eu não estou sendo saudosista, apesar de ser um cara muito nostálgico. Você sabe, Felipe, como eu sou nostálgico, saudosista, de certa forma. Mas eu acho que a poesia morreu. Eu acho que, copiando aqui um pouco Eduardo Galeano, as utopias estão fora de moda. E a utopia nos faz enxergar para frente, nos traz um horizonte, mesmo esse horizonte nunca sendo alcançável. Eu acho que isso traz uma tradução geográfica do nosso planeta, né? Que é um globo em formato geóide, né? Que o horizonte você nunca vai alcançá-lo, porque você vai estar num círculo. E círculo é movimento. E poesia é esse movimento.
né? E eu acho que agora a gente está num momento de ruptura com a generosidade que a poesia traz. E eu acho que o povo brasileiro, a gente é muito generoso na nossa língua, na nossa maneira cordial de ser. E isso está esquecido. Não que desapareceu, mas está esquecido. A gente está com muito ódio no coração. Então, falando um pouco do Brasil do agora, é um Brasil que me preocupa. Eu estou vendo muita violência na rua, eu estou vendo amigos de muitos anos se tratando com ódio. Eu acho que as pessoas estão muito ignorantes, tentando trazer a sua verdade como a única absoluta. E eu sou um otimista. Então, como você me faz essa pergunta, eu vou te responder como um otimista. Eu acho que é um momento difícil, mas importante que a gente tinha que passar. Acho que é um momento de nos reconhecermos melhor e de buscar uma identidade. E a partir dessa identidade conseguir enaltecer pontos que a gente ignorava como sendo questões falhas da nossa sociedade. E uma delas é a miscigenação. A gente ainda tem uma cabeça muito de povo colonizado. Isso é algo muito sério. A gente vê a miscigenação, as coisas do Brasil, sempre como coisas ruins e não positivas. E eu acho o contrário. Eu acho que o grande advento do Brasil, o grande trampolim para isso aqui ser uma grande nação, e não só numa questão econômica, não, uma nação com dignidade humana acima de tudo, é a partir da miscigenação, é a partir da diversidade que compõe e que faz parte da história do Brasil. A gente está passando um momento difícil, que esse momento difícil econômico, ideológico, ele vai perdurar por alguns anos, mas eu acredito que a verdade vai vir à tona. Eu acredito que o novo presidente, espero que ele foi eleito de forma legítima, espero que o governo tenha sucesso, estou aqui para colaborar com isso, mas serei, como sempre fui em qualquer governo, vou ser sempre crítico daquele que estiver no poder, né? E acima de tudo dentro de um governo que para mim representa um governo muito autoritário. E eu acho que a gente tem que buscar pluralidade. O Distopia, o meu filme, fala sobre a pluralidade do universo. A gente não pode ser singular no pensamento. Não existe um pensamento absoluto singular sobre o mundo e sobre o universo. Então, em 2019, que venha... Que possamos preparar terreno. Não será um ano de colheita, isso sem sombra de dúvidas, mas um ano para preparar um terreno fértil para os próximos anos ele ser de boa colheita. E o cinema pra você, assim, qual que é o impacto que o cinema tem na tua vida, assim? É muito louca essa pergunta, porque o cinema nunca foi minha primeira arte. Nunca foi. Eu comecei a consumir cinema mais velho, assim. Foi algo que eu tive, obviamente que eu lembro de grandes clássicos que eu assisti, mas eu sempre fui uma pessoa muito mais ligada à política, à literatura, à música clássica. O que, de certa forma, o cinema é o encontro de todas as artes possíveis. Eu acho que é o ponto que eu me encontro agora. Mas eu acho o cinema ele é a única arte bidimensional, né? É a única. Bissensorial, bidimensional. E o cinema ele acaba se reinventando de tal forma que mesmo hoje, fora da sua plataforma de origem, que é a sala de cinema, ele continua vivo. E ele continua a reverberar. E é isso que me encanta. Eu trouxe aqui, aliás, falando de cinema, se me permite, que eu queria ler para você nessa inauguração maravilhosa do podcast. Boa. Eu sei que você é um grande fã de cinema. Hit. Um grande incentivador de cabeças pensantes e do cinema nacional. Eu trouxe aqui um livro do Kubrick, que acho que muita gente leu. Quem não leu, leia, ele é muito bom. E eu trouxe 2 livros, porque são livros estruturados, ao meu ver, dentro de um formato de podcast. Porque ele é um diálogo muito de acolhimento, legal, né? Então esse aqui é um livro clássico do Kubrick, que é um livro de entrevistas do Michel Simon, que é um crítico de cinema, que o entrevistou, se eu não me engano, várias vezes, né? Foram anos, décadas aí, e isso aqui é um... Tipo aquela série que tem conversas, né? Conversas com o Diácono. Conversas com o Alfred Hitchcock, do Truffaut. Essa série é muito legal também. Então eu queria dedicar esse prefácio ao Solari. Demais. Se eu me estender muito, você corta. Não, manda ver. Tá? Prefácio.
Em 1999, alguns meses após a morte de Stanley Kubrick, não foi surpresa no momento da estreia de Olhos Bem Fechados, ou em inglês Eyes Wide Shut, o fato de o filme ter sido mal compreendido. Quando olhamos para o passado e nos interessamos pelas reações na época aos filmes de Kubrick, com exceção dos mais recentes, percebemos que, a princípio, todos foram mal compreendidos. Somente depois de 5 ou 10 anos, acabávamos nos dando conta que 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou Barry Lyndon ou Iluminado, não eram parecidos com nada do que os havia precedido ou seguido. E se Kubrick tivesse vivido bastante para assistir ao lançamento do seu último filme, sem dúvida alguma, teria ficado decepcionado com as reações hostis que ele provocou. Mas certamente, no final das contas, teria relativizado esse fato e passado a outra coisa. É a sina de todos os verdadeiros visionários que não tomam caminhos repisados. Artistas do calibre de Kubrick têm mentes brilhantes e dinâmicas para imaginar o mundo em movimento, para compreender não apenas de onde ele vem, mas para onde ele vai. Consideramos de olhos bem fechados. Muitas pessoas foram desestimuladas pelo lado irreal do filme. As ruas largas demais de Nova York, a cena pouco crível da orgia, o desenrolar propositalmente lento da ação. Tudo isso é verdade. E se o filme tivesse a pretensão de ser realista, essas críticas seriam perfeitamente aceitáveis. Mas De Olhos Bem Fechados inspira-se em uma novela de Arthur Schnitzler, intitulada Breve Romance de Sonho. A história da ruptura de um casamento, contada com a lógica de um sonho. Olha que louco. E o filme é bem isso. É né? bem isso. E como em todo sonho, você não sabe realmente quando entrou nele. Tudo parece verdadeiro como na vida, mas diferente, um pouco exagerado, um pouco defasado. As coisas parecem acontecer como se tivessem sido programadas, às vezes em um ritmo estranho, do qual é impossível escapar. O público não estava nem um pouco preparado para um filme onírico que não se apresentava como tal. Não dava os sinais habituais. Claro, não era névoa, muito Kubrick. pessoas aparecendo ou desaparecendo à vontade, ou levitando. Como Viagem à Itália, de Rossellini, um filme também completamente compreendido em sua época. E De Olhos Bem Fechados conta a dolorosa jornada de um homem e de uma mulher que, no fim, agarram-se um ao outro. Os dois filmes são de uma aterradora autoexposição. Ambos perguntam até que ponto se pode confiar em outro ser humano. E acabam de modo hesitante, mas também esperançoso, honesto. Assistir a um filme de Kubrick é como ver o cume de uma montanha partir do vale. Nós nos perguntamos como alguém pôde subir tão alto. Há em seus filmes trechos, imagens e espaços carregados de emoção, que têm uma potência inexplicável, uma força magnética que nos aspira lenta e misteriosamente. O itinerário do menino percorrendo os intermináveis corredores do hotel em seu velocípede iluminado. O silêncio monumental do vazio sideral em 2001. O ritmo inumano da primeira metade de Nascido para Matar, que vai num crescendo até a sua resolução lógica e sangrenta. Filmaço. A espetacular Sala de Guerra do Doutor Fantástico, com o glorioso Peter Sellers. Sim, o Pantera. A um só tempo aterrorizante e cômica, o futuro brutalmente pop de Laranja Mecânica, a intimidade crua dos diálogos entre Tom Cruise e Nicole Kidman de Olhos Bem Fechados. Eu não poderia dizer se é um filme de Kubrick que prefira, mas o fato é que Barry Lyndon exerce sobre mim um fascínio particular. Acho que isso se deve à emoção que caracteriza esse filme. A emoção é veiculada pelo movimento de câmera, a lentidão do ritmo, a maneira como os personagens evoluem em relação ao seu entorno. E ninguém entendeu isso quando o filme foi lançado, ainda hoje. Alguns não compreendem. Assistimos um plano cativante atrás do outro, a metamorfose de um homem que passa da mais pura inocência ao refinamento mais glacial. E para terminar, a amargura mais fúnebre. Pois sua sobrevivência depende disso, simplesmente. É um filme terrível, pois toda aquela beleza iluminada por velas é apenas um véu, dissimulando a crueldade mais abjeta. Mas uma crueldade verdadeira, daquela cujos estragos podemos constatar todos os dias na boa sociedade.
Stanley Kubrick é um dos únicos mestres modernos que tínhamos. E esta última edição do livro definitivo de Michel Simon é uma contribuição inestimável. Acompanhei e estudei regularmente a obra de Kubrick durante anos. Ele era único, na medida em que a cada novo filme redefinia esse meio de expressão e suas possibilidades. Mas era mais que um simples inovador técnico. Como todos os visionários, ele dizia a verdade. E por mais que fiquemos à vontade com a verdade, ela sempre provoca um choque profundo quando somos obrigados a encará-la. Martin Scorsese, junho de 2002. Sensacional, sensacional. Maravilhoso, né? Me lembra muito o Nelson Rodrigues, assim, principalmente o de Olhos Bem Fechados. Olha, né? que legal, que comparação. Eu nunca tinha pensado nessa relação. Essa tensão sexual, a traição, o corno, né? Como lidar com o ser corno, né? E em alguns momentos até sentindo tesão em ser corno, né? Que eu acho que em ser traído, em ver a mulher com outro, o lado sensorial disso tudo, né? Até mesmo subvertendo o lado ogro, né? De você falar, grotesco, mulher, né? Isso, e aí você levar para outros lados. Enfim, eu acho que o De Olhos Bem Fechados é um filme bem perturbador, assim, né? E realmente quando o Scorsese fala sobre tudo isso, sobre a lentidão, E é verdade, é um filme bem diferente do Stanley Kubrick. Foi o filme que ele fez quando morreu, né? Que ele não concluiu. E era feito por um casal de verdade, que era Tom Cruise e Nicole Kidman, um casal super hypado. Na época assim, eram casados, não? Eram. E era o Brad Pitt e a Angelina Jolie da época, né? Ou seja, era o casal hype da época mesmo, assim. E hoje qual que é o casal hype do Brasil? O Brad Pitt... o casal hype do Brasil é a... Cuidado que seu microfone deve estar estourando aí, que eu vejo aqui estourando muito, hein? O casal hype do momento é o Neymar com a Marquezine, o Bruno Galhaço e a Só pra Giovanni traçar um Bank. paralelo, pra quem não conhece a história. Isso. E, enfim, então assim, é como se eles fizessem um filme de traição. Eu sabia que eles eram casados. É um filme pesado, assim, né? Bom... falamos bastante, eu não tenho nenhum o controle de tempo aqui. Tem um outro livro Vamos aqui. falar, já que a gente tá aqui. Eu trouxe um outro também que pra mim me parece... eu acho que tem muita gente que vai ouvir, eu te falei isso antes da gente estar aqui, pelo próprio público do Solari. Eu acho que tem muita gente engajada com teatro, com cinema, com televisão, com rádio, né, com meios de comunicação e entretenimento. Então, eu pensei muito no seu público também. Legal. Então, eu pensei em trazer esses dois livros, o do Kubrick que eu acabei de falar, e eu trouxe esse Teatro. É um livro super curtinho, do David Mamet, muito bem traduzido pela editora Civilização Brasileira. Um dos livros que eu mais gosto, assim, é um livro que eu acabo revisitando diversas vezes. Ele não tem uma linearidade cronológica, mas é uma antologia de recortes e que eu acho que estabelece um diálogo com o leitor, que é muito do podcast. Perfeito, né? claro. Por isso a escolha também, que eu acho que está dentro da atmosfera. A métrica, né? O formato, né? Acho que tem um formato podcast. E eu acho que ele é muito, muito direto, ele é muito da verdade. Como o podcast ele não tem corte, foi. Você assume o erro. Isso eu acho demais. Né? Por enquanto ainda não é ao vivo, a gente ainda vai chegar lá. Mas vai ser na íntegra. Vai ser na íntegra. Então eu trouxe esse livro que fica como referência também para quem quiser, quem é apreciador de teatro, cinema, acho que vale ler. E quem estiver estudando, Quem estiver estudando, é muito legal, é um livro célebre. Ler sobre cinema, ler sobre teatro, eu acho não só ler peças, mas ler sobre uma visão crítica sobre o que é o teatro, né? E eu sou um cara que eu conheço muito pouco sobre teatro, me inspiro muito, já atuei como ator em peças, mas nunca dirigi uma peça, né? E eu acho que tem duas questões aí, na minha opinião. O lugar do ator é o teatro. A morada do ator é o teatro. A morada do diretor é o cinema. Né? E a morada do quê? A morada do diretor é o cinema. A morada do ator é o teatro. Porque assim, você saiu da coxia, pisou no palco, não tem direção que faça, que vai dizer corta.
Tipo jogador no campo. Não tem técnico que vai fazer Não você... tem. Aham. Não tem, sabe? Então, acho que, aliás, você traçou um bom paralelo. Cabe uma rebeldia, então, ali, pra quem tá Total, entrando em o teatro cena. ele é subversivo na sua essência, né? E aí o Mamet, aqui eu tô folheando aqui Até as subverter páginas. o próprio diretor que já está subvertendo, fazendo a peça, você subverte a subversão Quem do manda é o diretor. ator. Eu gosto muito, por exemplo, tem um trecho aqui que ele fala, página 51, que isso não é fake news, está aqui no livro, que ele fala assim, os livros teóricos de Stanislavski são um grande lixo. São impossíveis de pôr em prática e, portanto, inúteis para o ator. Por isso que eu gosto muito do Bresson, o diretor Bresson, que ele fala uma coisa sobre ator. Isso eu aprendi muito com um grande diretor do nosso tempo, vivo, realizando muitas coisas, que é o Cristiano Burlan, que ele fala... Ele acaba parafraseando essa frase do Bresson, que é: eu não acho que eu tenho duas pernas, eu as tenho. Eu as tenho. E eu acho que esse é o trabalhador em cena. Eu não acho que eu sou, eu não acho que eu sinto. Você lembra a gente gravando Zé do Caixão, quando o Matheus, que as pessoas estavam... Né, foi uma série do Zé do Caixão, que o Felipe fez... Qual foi o seu personagem? Quê? Qual foi Meu personagem era o Mário Lima. Mário Lima. Que foi sócio real na vida real do Zé do Caixão. E aliás, uma série maravilhosa, né? É, linda, no canal Space, dirigida por Vitor Mafra. Vitor Mafra, isso já tem... Série maravilhosa, acho que tem de 2 a 3 anos. 3 Foi anos. março de... Eu sou um cara de data, né? O Pedro é um cara de março data. de 2015. Aquele amigo que te assusta, porque ele fica sempre lembrando as datas. Terrível. Né? Você fica sempre lembrando como você tá velho, né? Constrangedor. Olha, constrangedor. Drunken Prague Platz. E o Matheus falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Foi no primeiro dia de ensaio. E, né, todos os atores ficam um pouco acuados, envergonhados de dar o primeiro texto. E o Matheus, com a sua simplicidade, é um momento genialidade... difícil mesmo nos testes, né? E nos ensaios, o ator saída é foda, do texto. É difícil, né? Ser ator. Ser ator e atriz é um ofício dificílimo. E ele falou assim, gente, primeiro a gente entra com o coração, depois o texto vem. Eu não acho que eu tenho esse coração, eu tenho. Então, acho que é um pouco que o Mamet fala aqui também, essa crítica ao Stanislavski. Saia da teoria, saia da hipótese, saia do que você acha que é. Faça, seja, viva. Mas é difícil, né? É difícil, mas eu acho que a natureza humana ela é tão rica. Claro. O que é difícil é você explorar toda a potencialidade que você tem, é você realmente conseguir tudo isso, colocar em prática tudo que está escrito aí, tudo que é falado, assim, né? Eu acho que aí mora realmente a grande dificuldade. Mas você indica aí, então vamos deixar registrado aqui o nome dos dois livros. Esse do Kubrick. Do Kubrick, que é uma edição lançada pela... É do Michel Simon, que na verdade é um livro mais antigo, né? Ele tem uma outra... É que essa edição tá muito boa. E eu quero falar aqui sobre a editora é Ubu, U-B-U. Ele tem uma capa bem marcante, ela é toda laranja. Bem bonita. Bem estourada, né? Aqui, Kubrick. Acho que muita gente já viu nas livrarias e tal, mas você também pode comprar na internet. Vale a pena. Muito bem traduzido, muito bem traduzido. E o prefácio do Scorsese é um prefácio maravilhoso. É um sobrenome bem gráfico, né? Começa com K, termina com K, né? Kubrick. Né? De origem eslava, né? Kubrick, americano. Ele era judeu? Uma coisa meio polonesa, assim, mas eu não sei se ele era judeu. O Ick. E aliás, eu tô lendo um judeu americano também muito bom, que eu conheci agora, que é o Philip Roth, que faleceu esse ano, aos 82 anos de idade, que eu acho que é um dos grandes gênios da literatura moderna, contemporânea. Sem sombra de dúvidas. Qual que é um livro aí dele? Eu tô lendo agora a biografia dele, mas tem um retrato do Pottery, que eu acho que é sobre uma família judia americana. Mas ele tem um conto maravilhoso e ele faz uma autocrítica. Eu gosto muito da autocrítica dele. E aqui eu acho que a gente está falando muito também de liberdade, como fugir das amarras da sociedade. E eu acho que o Philip Roth foi um modelo, continua sendo um modelo de como você se permite a ser as duas pernas, a ser o coração que você tem. Então eu indico também, leiam Philip Roth, tem boas traduções hoje no Brasil também. E tem um conto dele maravilhoso, que é um dos primeiros contos que revoltou a comunidade judaica nos anos 60 nos Estados Unidos, que era o seguinte, que é sobre um menino judeu que sobe no telhado da sinagoga
e fala que vai se suicidar. E vem o rabino, vem toda a comunidade, desesperados, não se jogue. Ele fala, eu só não vou me matar se vocês começarem a rezar. Então ele queria converter a comunidade judaica ao cristianismo. Mas é uma grande brincadeira, é uma grande sátira da própria comunidade ali, dentro do contexto da época, né, dos anos 50 e 60, que também começava a trazer um pouco mais à tona grandes autores e a relevância da comunidade judaica para a realização de obras artísticas, intelectuais e políticas nos Estados Unidos. Sim, sempre... Assim como o Woody Allen, né? Sim, não, contribuições... Bom, não só nessa área, né? Contribuições inúmeras. Sim, culinária, inclusive. A culinária judaica é sensacional. É boa, você gosta? Maravilha. Outro dia, eu sou um grande viciado em MasterChef. Estou um grande viciado em MasterChef. E o MasterChef dessa edição é MasterChef profissionais. Então, não são pessoas querendo virar chefes. São chefes competindo entre si e tal. Então, o nível é muito bom e tal. E a cada episódio, um tema. Tema carnes. Tema peixes, tema ovos, tema, né, para você ter uma temática para os caras criarem o seu prato a partir da temática do dia. Porque é um programa longo e tal, né? Vários episódios e tal. E o episódio da semana passada foi culinária judaica. Olha, então foi um cara lá, kosher, né? Kosher, comida kosher. Então ele ensinou ali os chefes a fazerem, os chefes só podem olhar o prato, ver o prato e eles têm que reproduzir esse prato na bancada deles sem muita referência cultural, porque não são, né? O cara às vezes não é judeu e tem que fazer um prato, né? Ou mesmo tinha ali uma participante que é vegana e que tinha que fazer a competição da carne, tinha que ir lá cozinhar carne. Ela é vegana, mas enfim, culinária é culinária, né? E era muito legal porque tinha toda essa questão da guerra. Então o aproveitamento das comidas. Misturar carne com queijo. A sopa, o ensopado. E é um povo do deserto. Isso, também, né? Das florestas, né? Das florestas alemãs. Sim. Lá, a floresta negra. Né? Floresta negra e tal. Então você... Olha, que legal. Tem um contexto histórico maravilhoso. Por exemplo, assim, você matou o porco. Você não come a cabeça do porco, mas você faz o caldo... Com a cabeça do porco lá dentro. Pra enriquecer de proteína. Isso, de sabor, proteína e tudo mais. Então, você utilizar todos os pedaços do animal pra nutrir. Pra render o rango. Sim. Porque você não sabia quando você ia ter o rango de novo e tudo mais. Então... Enfim, você vê como uma coisa vai levando a outra, assim, mas enfim, o MasterChef caminha para sua reta final e assistam, porque o nível é, assim, muito, muito, muito foda. E quem gosta de cozinhar, o Pedro sabe que eu sou um cara que gosta de cozinhar, eu fico lá aprendendo e tentando arriscar. Sim. Reproduzir coisas os pratos boas, né? Tal. Tudo fresco e genuíno. Tudo fresco e genuíno e ali como são os Masterchefs assim e tal, eles usam realmente esses ingredientes mais fresco e genuíno. Dificilmente os caras estão derretendo um queijo, sabe? Eles estão sempre uma coisa mais legumes, mais grelhados, mais blá blá blá. E aí você vai entendendo a variação mais fresco mesmo. E a variação de oportunidades que você tem para comer. Então, assim, você tem uma dieta que você come muito frango, brócolis, salmão, salada. Você tem uma dieta muito restrita. Cara, você aprender a cozinhar vai te ensinar a comer as mesmas coisas, mas com sabores diferentes por causa dos processos diferentes. Então eu posso comer o legume com frango, mas fazer uma canja. E na semana seguinte eu como ele no prato mesmo você cortando. Reaproveitar. Senão você vai se encher o saco de comer o frango com o brócolis do lado sempre. Então, às vezes você vai bater ele no liquidificador e vai fazer uma sopa. Porque senão, cara, você fica doido. Então é importante você aprender os diversos processos que a culinária limite para o paladar? Cara, não. Porque, por exemplo, assim, vamos supor, vou te dar um exemplo bem prático. Peixe eu tava um pouco de saco cheio de repetidas vezes comer peixe, porque eu tava numas de ficar comendo bastante peixe e evitar carnes vermelhas e frango e tal. E teve uma hora que eu me enchi o saco, mas depois eu acabei descobrindo que é porque eu só fazia no forno. E eu aprendi a fazer grelhado. E aí um temaki. Isso, um temaki, um cru, né? E aí você já ganha ganha um respiro. Ganha vida, sabe? Tem uma nova dimensão, né? E sabe no videogame quando você ganha vida? Inclusive aqui a gente vai falar muito de videogame também, não hoje, mas
Enfim, tem uns jogos muito loucos, novos aí. Tem um jogo de suspense muito, muito, muito bom que eu quero falar sobre ele. Um jogo que dá medo de verdade. A gente vai falar muito sobre videogame aqui. A gente vai falar sobre esportes também bastante aqui. Você sabe que eu fiz peneira pra entrar no Palmeiras, né? Por isso que você tá aqui hoje em dia conversando comigo, né? Obviamente não deu certo. Grandes revelações. Você não sabia disso. Qual que era o seu posicionamento? Qual era a sua posição? Zagueiro. Entendi. E cobrava muito bem falta, principalmente batendo de esquerda. Entendi, mas era um zagueiro verbal, que xingava o adversário. Meio Argel. Isso, meio Argel. Inspirava no Argel. Isso, Júnior Baiano, esses zagueiros mais sujos, né? Mais sujos do futebol. Arce. Ou zagueiros argentinos, Ruggeri, né? Ruggeri, que era ele cabeção, um cara muito, muito viril, né? Muito conhecido por ser viril. Eu tava mais lá por causa da retórica do que do passe. Nós estamos em plena época de Boca Juniors contra River Plate, decidindo Libertadores e tudo mais. Eu tava vendo uma entrevista do Gatti, El Loco Gatti. El Loco Gatti foi um goleiro muito famoso na sua época e tal, na época do que o Maradona tava começando. Ele era goleiro do Boca Juniors. E ele é chamado Loco Gatti, que ele tinha um cabelo comprido argentino, né? Cabelo comprido mas loiro. mullet. Bem mullet, usava uma faixa e meias abaixadas. E um cara todo excêntrico, assim. Bem interessante. Era um punk do campo. Isso, e hoje em dia ele mora em Madrid, mora na Espanha, e o Diário AS, foi fazer uma matéria com ele pra ele falar um pouco sobre Boca e River, né? E os caras entraram num debate lá sobre ele ser goleiro, e o que ele achava de ser goleiro, da posição de goleiro e tal, e ele fez uma leitura que eu achei muito legal. Falou assim, não, eu não fui um goleiro, eu fui um jogador de linha com a vantagem de usar as mãos. Eu era um jogador. Eu era a mais do que os outros 10 jogadores. Eu era a mais, porque eu podia usar a mão, mas eu era um jogador. Ou seja, ele tinha uma visão, e ele defende até hoje o goleiro que joga com o pé. Tipo o Rogério Ceni. Tipo um Rogério Ceni, que o Rogério Ceni jogava com o pé muito dentro da área, né? E batendo as faltas, obviamente. Mas o que ele defende, que é algo que as pessoas vêm tentando no futebol moderno, mas muitos goleiros têm errado, porque na hora H, eu acho que bate ali uma parte emocional e eles erram e aí fazem cagadas tremendas, como fez o goleiro da Argentina na Copa do Mundo, que foi tentar sair jogando, a bola espirrou e a Argentina tomou o gol. Mas ele defende o goleiro líbero, que é, o seu time subiu inteiro pra atacar, o seu goleiro ele sobe junto com o seu time. Como no jogo de salão. Isso, porque você encurta as linhas. E um dos segredos do futebol é o encurtamento entre linhas. Porque quanto mais você encurtar e quanto mais o seu time ficar compacto, veja, o seu time ele não precisa ocupar o campo inteiro. Ele precisa ocupar a região onde a bola está sendo disputada, mas de maneira compacta. Então, se a bola vem pro começo do campo, o seu time vem inteiro compactado. Fale de goleiros líberos. Só goleiro, um exemplo aqui. Olha, um goleiro líbero que é um cara que a gente vê hoje em dia e que na Copa de 2014 levou a Copa e chamou muita atenção é o Neuer. O goleiro da Alemanha. Responsável pelo 7-1. Isso, que muitas vezes você vê ele dando uma cabeçada na bola, ele saindo pra cortar um cruzamento que vai chegar na área, mas ainda não chegou. O Brasil tem algum que chega perto de um líbero ou não faz parte da cultura brasileira de você ter um goleiro líbero? Acho que não faz parte o futebol não te permite, não te dá muita liberdade pra você arriscar, porque, cara, o futebol é tão disputado que às vezes uma cagadinha de um goleiro é uma tragédia. Isso, então realmente não existe muito. Mas achei muito legal ele se ver como um jogador de linha que usava as mãos. Ele não se anula, né? Eu sou goleiro, eu ficava lá. Tem muito goleiro que fala, goleiro é a posição mais solitária do futebol, que o cara fica sozinho, blá blá, usa roupa diferente, o cara se coloca como o excluído. E não, né? O cara... Enfim, muito, muito legal essa entrevista do Gatti pro Diário AS, então pode dar uma olhada lá que vale a pena. Bom, passamos por futebol, aqui também vai ter o Sistema Solar Sports, a gente vai ter aí uns programas exclusivos aí falando só sobre futebol. Uridzi, Pedro, obrigado pela participação. Obrigado, grazie. Obrigado por ter vindo aí, mano, e a gente vai continuar testando aí, você vai vir várias outras vezes aqui. Não, quero participar. Por favor, e vamos fazer um teste, vamos ver se rola, né? Não, rolou, acho que isso que você falou, pra quem estiver ouvindo também, o podcast é uma experiência muito gostosa.
Dos dois lados. Acho que para quem ouve, porque é uma relação muito intimista, porque assim, eu tô num bate-papo aqui com o Felipe, mas é como se eu tivesse um terceiro elemento, que é você que tá aí ouvindo, né? Então, eu acho que é conseguir transferir um pouco da atmosfera que a gente está tendo agora, nesse momento presente, para quem ouve também. Eu né? vejo como um aproveitamento porque a gente já faz isso no dia a dia. E é gravar isso e é compartilhar. E é isso aí. Né? Eu acho que acima de tudo é isso aí. É genial. Esse registro e essa passada adiante. Já que a gente faz isso mesmo durante... Por que não fazer aqui? E é muito autêntico, é muito verdade. E você, sabendo que tem essa presença dessa terceira pessoa, né, imaginária, você consegue até às vezes desenrolar, escutar melhor ao outro. Sim, né? Você presta muito mais atenção, Isso. você está de ouvidos mais abertos. Você tem essa responsabilidade Sim, mesmo. Você muito. sabe que você tem que passar essa ideia Que completa. é como a gente deveria ser em todo no o dia a diálogo dia. da nossa vida. Isso, exatamente. Então talvez a gente perceba nesse momento que falta ouvir mais. Né? E eu deixo uma mensagem por favor, aqui, se me permitir. Por favor. A mensagem é o seguinte: cuidado com as redes sociais, cuidado em discussões em WhatsApp, traga as pessoas para o seu podcast. Converse, olhe no olho, sinta, sabe? Ouça o pulsar do coração da pessoa que está na sua frente. Eu acho que isso é muito importante. É isso aí. Cuidado com os grupos de WhatsApp. Bom, saia de todos. Isso. Esse foi o áudio mais longo de WhatsApp que você já ouviu na sua vida. Sistema Solar. E valeu, Obrigado pessoal. pelo convite. Até a próxima. Obrigado, Pedrão. Valeu.